Você é fã de um bom risoto, mas não sabe como prepará-lo? Não tem problema, porque o Toque de Sabor vai lhe ensinar 5 receitas fáceis, didáticas e deliciosas, numa série de 2 programas. E vai começar daqui a pouco. Não sai daí. Sempre fui um apaixonado por gastronomia. Cozinhando usando as melhores técnicas, valorizando tradições e com muita criatividade. Buscando sempre a melhor matéria-prima, não importa onde nem como. E tendo como inspiração a nossa bela e Santa Catarina. Eu sou Alisson Miller e este é o Toque de Sabor. Então, o Toque de Sabor de hoje está em ritmo de norte da Itália, onde tem um prato clássico que eu sei que você adora, o risoto. E eu vou ensinar a preparar vários tipos de risoto. O primeiro vai ser o risoto milanês, um risoto básico, onde vai o arroz, a manteiga, o parmesão e um belo caldo. Para fazer esse belo caldo, que é sempre a base de um bom risoto, eu vou começar com o caldo de legumes. E para isso, uma panela cheia de água e os legumes. Eu vou usar cebola, cenoura, um talo de salsão. Isso que compõe o que a gente chama de miripoá, que são os legumes aromáticos. A cenoura já foi higienizada, eu só vou cortar, fatiar ela. E eu pico esses legumes a grosso modo, que é só para dar sabor. O talo de salsão. As folhas eu não uso porque tem muito amargor nas folhas. E cebola. Eu tenho aqui uma cebola, uma cenoura e um salsão cortado bem a grosso modo. Uma panela com mais ou menos 2 a 3 litros de água. Já está previamente aquecida, ainda não está fervendo, mas vai. E coloco também algumas ervas aromáticas. Aqui no caso eu vou usar tomilho, uma bela quantidade, um ramo de alecrim, folhas de louro. Você, se não tiver tudo isso em casa, não há problema, você pode usar aquilo que você tiver. Vou usar também talos de salsinha, aquela parte verde que você costuma desprezar e jogar fora. É muito saborosa num caldo. E eu não posso perder esse sabor. Vou usar também alguns grãos de pimenta. Em torno de uns 10. E aí nós temos um verdadeiro caldo de legumes, um caldo natural, um sabor natural. Nunca faça um risoto com caldos industrializados. Caldo em tablete, em pó, nada. Deixa um sabor de coisa industrializada. Isso não é cozinha italiana. Esse caldo vai cozinhar em torno de 40 minutos a 1 hora para dar sabor. Se você puder deixando, infusionando na geladeira de um dia para o outro, no outro dia vai estar mais saboroso ainda. Mas pelo menos de 40 minutos a 1 hora você vai ter um belo de um caldo. Depois é só coar e começar o risoto. Então, já se passou mais ou menos 1 hora, o caldo já está com bastante sabor. Agora eu vou começar o risoto. E para começar o risoto, a primeira coisa que eu faço é pegar uma cebola. Nesse caso, estou na proporção sempre de uma cebola grande para cada 4 pessoas. Como eu vou fazer uma porção aqui para mostrar como é que fica o risoto, eu vou usar uma cebola pequena, uma porção menor, como se fosse para 2 pessoas. Eu corto a cebola bem picadinha, em cubinhos, o que a gente chama de brunoise na gastronomia. Quanto menor é a cebola, melhor vai ficar o risoto. Somente a aparência dele, que a cebola vai praticamente desaparecer, as pessoas nem vão notar que tem cebola, somente o sabor da cebola. A cebola já está bem picada. Agora eu vou pegar
uma frigideira de fundo grosso, de preferência bem aberta, para que eu possa começar o risoto. Vou colocar aqui uma temperatura de fogo médio, boto essa cebola para refogar, essa quantidade aqui já é o suficiente, não preciso mais do que isso. E coloco também alguns pedaços de manteiga. A gente vai refogar essa cebola, na verdade, sempre na manteiga. Isso é bem norte da Itália. Se você vê risotos sendo feitos em regiões como o sul da Itália, geralmente eles refogam a cebola no azeite extra virgem. Como o risoto é do norte da Itália, é do Piemonte, é da Lombardia, então vamos fazer como eles fazem lá, com bastante manteiga. Sempre numa proporção de 50 gramas de manteiga por pessoa, 100 gramas de arroz para risoto por pessoa e para cada 4 pessoas uma cebola grande. Então eu vou sem pressa nenhuma refogar aqui, vou baixar aqui um pouco o fogo. Veja que a manteiga está derretendo e está refogando a cebola. O artista principal é esse aqui, o arroz italiano específico para risoto. Existem alguns mais comuns, como o arbóreo, o carnaroli, o roma e o vialone nano. Geralmente nas lojas você encontra mais carnaroli e arbóreo. Esse aqui eu estou usando é carnaroli. É um grão um pouquinho menor. Mas se você quiser usar arbóreo ou os outros que eu citei, o resultado é muito parecido. O carnaroli é considerado o melhor dos arroz arbóreos. A cebola já refogou na manteiga por aproximadamente 3 a 4 minutos para que ela fique bem macia, em fogo baixo. Agora eu coloco sempre a proporção de 100 gramas de arroz por pessoa. Essa quantidade aqui já é o suficiente. E agora eu refogo junto com essa cebola na manteiga o arroz. Esse processo também em fogo baixo leva em torno de 2 a 3 minutos, até que você sinta que o grão do risoto está translúcido por fora e branquinho por dentro. Já refogou bem, o grão da cebola já deu até uma douradinha leve. Agora eu coloco vinho branco na proporção de 50 a 100 ml por pessoa. Sempre vinho branco para dar uma acidez. E vou colocar também açafrão do risoto milanês. Nesse caso aqui o açafrão espanhol que eu estou usando é em pó, aquele bem conhecido parrilheiro. Mas você pode usar pistilos de açafrão também, que é um pouco mais caro. Que vai dar uma cor amarela, um aroma especial e um sabor também muito bom. O vinho que serviu para dar uma acidez, liberar a sacarose, já secou. Agora eu começo o processo para fazer o risoto, que é simplesmente coloco uma conchada de caldo de legumes. O cheirinho do caldo de legumes é maravilhoso. E vou mexendo e vou esperando secar. À medida que ele vai secando, eu vou adicionando mais caldo. Esse processo leva em torno de 16 a 18 minutos para que o grão fique levemente al dente, como os italianos comem e como eu gosto de comer. Mas se você preferir com um grão mais macio, esse tempo é de 18 a 20, 22 minutos. Vai do seu gosto. Na sua casa você faz como você bem entender. Após 17 minutos cozinhando, sempre mexendo, friccionando o grão para dar mais cremosidade, secando, coloca caldo, mexe, seca, coloca mais caldo. Eu já estou com o grão al dente. Agora eu vou para a finalização. Eu coloco queijo, o melhor parmesão que você puder encontrar. Nesse caso aqui eu estou usando um Grana Padano, realmente italiano, que tem um sabor fantástico. Uma quantidade bem generosa. E manteiga, novamente manteiga. Três cubos de manteiga, um pouquinho mais de caldo.
Eu não coloquei sal ainda, vou botar uma pitada. E vamos mexer para montar esse risoto, para dar uma bela cremosidade nele. Não pode deixar a manteiga parada, trabalhar ela, friccionar ela, para que ela dê uma cremosidade toda especial ao risoto. Aqui o risoto está bem cremoso. Vou desligar agora o fogo. Está desligado. Olha que bela cremosidade. Eu coloco também, para dar um toquezinho especial, petit pois. Aquelas ervilhas frescas, verdes, só no final, porque ela cozinha muito rápido, ela aquece muito rápido. Então um pouquinho mais de caldo só. O risoto tem que ficar bem leve, bem cremoso, bem amanteigado, com aquele sabor de parmesão e aquele toque do açafrão. Agora é só empratar. Veja essa coisa linda. Está pronto um risoto bem cremoso. O ideal do risoto é sempre comer logo depois que ele é feito. Risoto não se espera, se come na hora, se aproveita a cremosidade dele, senão ele vai endurecendo um pouco. Então, pessoal, é só servir e até o próximo bloco. Já fizemos o risoto base, o risoto que é o principal, o mais conhecido de todos os risotos. Dessa base que a gente fez, agora a gente vai fazer um risoto chamado risoto primavera, um risoto de legumes. Eu vou usar alguns legumes em especial. A primeira coisa que eu vou fazer é refogar cebola. Nesse caso aqui, eu vou usar um pouco menos de cebola. Vou usar também salsão. Vou cortar em cubinhos pequenos, mas que fiquem visível no risoto. Vou adicionar a manteiga. 2 cubos é o suficiente para refogar. E vou colocar também uma pimenta aromática, não é uma pimenta potente, chama-se cambuci. Alguns também chamam de pimenta de cheiro. É uma pimenta muito saborosa e não é aquela coisa picante. Uma pimenta bem divulgada por Alex Atala. Pique em fatias bem fininhas. Uma pimenta dessa daqui é mais que o suficiente. Vou colocar essa pimenta no início do processo para refogar junto com a cebola e com o salsão. Vai refogando aqui e eu vou colocar também alguns cubinhos de cenoura. Pequenos também, não muito grandes. Vai dar um toque mais adocicado a esse risoto. A cebola está bem refogada na manteiga, o salsão também. Agora vamos repetir o processo. Aqui eu vou colocar sempre naquela proporção de 100 gramas por pessoa, não mais do que isso. E vou refogar esse arroz junto com os legumes na manteiga, até ficar bem translúcido, em torno de 3 minutos. O grão já está bem translúcido, vejam. Adiciono, para dar aquela acidez gostosa, o vinho branco. O vinho branco já secou. Agora a gente vai começar de novo aquele processo de colocar o caldo. A gente coloca o caldo, vai mexendo até secar, coloca o caldo, vai mexendo até secar.
processo de aproximadamente 16 a 18 minutos. O vinho, vale lembrar que tem que ser um vinho seco, sempre. De preferência de excelente qualidade. No nosso caso, a gente está usando Abreu Garcia Chardonnay, que é um vinho fantástico. A gente só usou um pouquinho, né? Que dá um pouco de pena. Eu adoro esse vinho. Mas também dá um resultado todo especial ao risoto. Já se passaram 16, 17 minutos desse processo e coloca caldo, mexe, seca, mais caldo. Agora eu vou finalizar esse risoto com um pouco de abóbora zucchini. Aqui eu vou cortar alguns pedaços. Também cogumelo. Esse caso aqui estou usando shiitake, bem fresquinho. E aspargos. Essa parte branca aqui eu não uso. Serve muito bem para caldo, fica muito bom. Vou usar somente a principal base dele. Coloco tudo aqui no risoto. A cocção do cogumelo, da abóbora zucchini e do aspargos é bem rápida. Passando um pouquinho mais de caldo. Já alcançou a cocção. Eu só dou o toque final, sempre com um excelente parmesão. E mais um pouquinho de manteiga. Uma pitada de sal. E pimenta branca moída na hora. Dou uma montada com vontade para que a manteiga e o queijo dê cremosidade ao risoto. Não se preocupe se o fogão sujar um pouco, faz parte. O importante aqui, que a gente mais quer, é o sabor. Veja que está bem cremoso, está bonito, colorido. Vou desligar aqui o fogo, aqui, no caso a indução. E vou dar um toquezinho de salsinha. Um pouquinho também de ervilha fresca. Confesso para vocês que esse risoto para mim é que nem vinho. Além do sabor, tem um aroma fantástico. Por isso é um dos risotos que eu mais amo e mais adoro fazer em casa. Risoto primavera, simples e delicioso. Só fazer em casa, ingredientes fáceis, simples e tudo muito rápido. Até o próximo bloco. Valeu! E para esse terceiro e último bloco sobre risotos, eu vou fazer um risoto de beterraba com queijo brie. É isso mesmo, parece uma combinação um pouco diferente, mas eu garanto para vocês, queijo brie e beterraba é uma combinação ótima. E a apresentação do risoto fica muito bonita também. Primeira coisa que eu vou fazer, novamente, batendo na mesma tecla, refogar a cebola com um pouquinho de manteiga. Coloca a manteiga. E dessa vez eu vou colocar também
cubos de beterraba crua, como vocês estão vendo aqui. Coloco para refogar. O mesmo processo sempre, refoga a cebola na manteiga. Depois nós vamos entrar com o arroz, depois com o vinho branco e depois com o caldo de legumes. A cebola novamente já está bem refogada, adquiriu essa cor rosa por causa da beterraba. Vamos com o arroz, novamente uma quantidade menor, mas sempre lembrando, né, 100 gramas por pessoa. O arroz já vai adquirir também essa cor rosa bonita. Vamos deixar o arroz ganhar temperatura para ficar translúcido, para que haja esse processo para que ele fique bem cremoso. O arroz já está no ponto, já está translúcido. Agora vamos botar o vinho branco para dar aquela acidez. E para que o grão libere bem o amido. O arroz já está bem seco. O vinho já evaporou. Agora começamos com o caldo. Lentamente esse processo, novamente 17 minutos. Sempre mexendo, sempre trabalhando. Veja que cor bonita, que rosa bonito. Esse é um risoto que eu diria para o outubro rosa. Seria uma boa sugestão. O grão já está no ponto, eu diria. Vamos finalizar com a manteiga. E o grana padano. Dá aquela montada com a manteiga para dar aquela cremosidade no grão. Veja que está bem cremoso, uma cor rosa muito bonita. A beterraba já está no ponto. Uma pitada de sal. Pimenta moída na hora. Veja que o risoto ficou bem cremoso. Dá aquela montadinha, bota só um pouquinho mais de caldo. Tá pronto o risoto, deixa eu só provar. Tirar aqui do calor. E para empratar, coloca uma quantidade no centro do prato. Assim espalhado. E coloco o queijo brie em fatias. Ele vai começar a derreter aqui no risoto, com o calor do risoto, e vai dar aquela contraposição do doce da beterraba com esse queijo que é francês, levemente amargo. A gente coloca também aqui uns brotos de rúcula, espalhando pelo prato. Simples, outra opção vegetariana. E eu garanto para vocês, é um prato delicioso. Essa primeira parte do programa de risoto está chegando ao fim hoje, mas semana que vem tem mais, com a segunda parte do programa só sobre risotos. E eu vou fazer um risoto de brócolis com robalo grelhado fantástico e também um risoto de sobremesa com frutas vermelhas. Eu sou o Alisson Miller e o toque tá dado e até semana que vem. Valeu!